paz, meus amados irmãos, tudo bem com você? Que hoje o Senhor derrame mais graciosas bênçãos, infinitas bênçãos sobre a tua vida, e a paz que excede todo entendimento esteja no seu lar, no seu emprego, na sua vida, em tudo que você fizer no dia de hoje. Amados, hoje eu quero meditar com você sobre Isaías. Quando Deus chama alguém, Ele purifica, Ele transforma, Ele o faz da maneira como Ele quer, para que ele seja um instrumento de honra em suas mãos. Nós vemos que os dias de Israel, na época de Isaías, não eram nada fáceis. Queridos, havia ali um sentimento de desgosto nacional, existia ali no coração do povo uma decepção. E no campo da espiritualidade, meus queridos, as pessoas estavam cada vez mais e mais distantes de Deus. Eles faziam sacrifícios profanos em lugares que antes eram dedicados somente a Deus. Então ali eram tempos de insegurança, tempos de incerteza quanto ao futuro daquela nação. As cidades estavam desoladas, campos estavam completamente destruídos. Queridos, havia tanta coisa acontecendo, o trono estava vazio. O orgulho de ser judeu e de se morar na nação israelita estava completamente ferido. Os cultos religiosos oferecidos nos templos não eram mais aceitos por Deus. Em tempos assim, Deus levanta vozes proféticas, homens e mulheres que transportam a sua mensagem para o povo. Em tempos de crise, Deus sempre usa o remanescente. Deus desperta a igreja para anunciar a sua mensagem para todos aqueles que estão distantes do seu amor, da sua misericórdia. A tarefa de um profeta, a tarefa de um mensageiro da palavra de Deus, muitas vezes é solitária, porque Deus o desperta para falar, para anunciar a respeito das verdades que confrontam a situação espiritual de muitas pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, no capítulo 6, no versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, em Isaías 6, eu e você somos atraídos para um dos encontros mais avassaladores das Escrituras. Um momento onde o céu invade a terra e um homem fica face a face com a santidade de Deus. Isaías vê o Senhor alto e levantado, a sua glória enchendo o templo, e imediatamente ele torna-se consciente de algo profundo e inegável: a sua própria indignidade. Essa passagem ela nos ensina que no templo do Senhor, quando entramos ali na casa do Senhor, devemos ter reverência na presença do Senhor nosso Deus, pois os serafins, seres santos e puros, o tiveram como um sinal de temor. Em Cristo, eu e você temos a liberdade de adorar o Criador, mas não de qualquer jeito. Não devemos tratá-lo como um ser comum, não dando a ele o devido respeito e a devida reverência. Devemos honrá-lo sim, com celebração, respeito, adoração e exaltação do seu eterno nome. Aqui ele grita: ai de mim, porque estou desfeito. Essa é a resposta de qualquer um que verdadeiramente encontra Deus. Não mais orgulho, não mais autoconfiança, mas humildade, convicção. Na presença da perfeita santidade, todo defeito escondido é exposto. Diante de Deus nós não podemos esconder.
o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a nossa vaidade, os segredos escondidos, os pecados escondidos. Isaías não se compara com os outros. Ele se vê, ele vê o seu interior, a luz da glória de Deus. Mas aqui está o ponto de viragem. Deus não o deixa nesse mesmo estado. Deus o transforma, Deus o purifica. Nós lemos aqui que um serafim pega um carvão aceso do altar e traz aos lábios de Isaías. Isso não é um ato de destruição, mas é um ato de purificação. O fogo representa a santidade de Deus, um fogo que não o consome, mas o purifica. Seu pecado não é ignorado, ele é tratado. Sua culpa não é encoberta, ela é removida. Este momento revela uma verdade poderosa. Antes de Deus usar uma pessoa, ele a purifica. Muitos e muitos querem ser chamados, querem ser vistos, querem ser muito utilizados, querem estar em evidência, querem ser vistos pelas nações, mas poucos estão dispostos a passar pelo fogo da purificação. Deus não procura perfeição, Deus procura rendição. Corações humildes, contritos, dispostos a aceitar a purificação do Senhor. Os mesmos lábios que confessaram indignidade são aqueles que Deus toca, limpa, purifica. E logo após essa purificação, ouve-se a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí, Isaías pôde responder. Ele não fez mais por culpa nem por medo, mas por um lugar de transformação, de purificação. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o padrão de Deus. Revelação, convicção, purificação. Depois vem o nosso chamado. Você não pode pular esse processo. O fogo que teme também é aquele ser, é aquele que te prepara. A convicção que você sente não é rejeição, é um convite de Deus para que você venha para mais perto dele, para que você abandone este mundo cruel, para que você abandone completamente as práticas antigas. Deus, ele não te expõe para te envergonhar, ele revela para te restaurar. Oh, aleluia! Hoje Deus ainda está chamando as pessoas, como no tempo de Isaías. Não o perfeito, não o perfeito, mas o disposto. Aqueles que lhe permitirão limpar os seus corações, refinar o seu caráter e separá-los. Este é o encontro que eu e você precisamos ter. Um encontro que nos purifica e nos chama. Aqui eu quero ler de novo com vocês. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei? Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, aqui estou, envia-me. Esse texto de Isaías 6, do 1 ao 8, ele mostra ali aquele encontro marcante do profeta Isaías com Deus. Essa experiência mudou completamente sua percepção de si mesmo, seu chamado, sua missão, seu propósito aqui nessa terra. No contexto histórico, o rei Uzias, por aquele tempo, havia morrido.
E este cenário em que este profeta estava simbolizava um momento de transição, de incerteza total para o povo de Israel. Foi nesse contexto que Isaías teve uma visão do Senhor entronizado em majestade, um encontro que transformou completamente a sua vida de uma forma impactante e definitiva. A partir desse relato, podemos refletir sobre alguns aspectos importantes desse encontro com Deus. Um encontro que abre a visão. Isaías descreve sua visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê os serafins que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este encontro revelou a Isaías uma nova dimensão da realidade espiritual, mostrando-lhe a santidade de Deus, a sua grandeza e a sua soberania. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, a nossa visão muda. A visão do nosso propósito muda. Nós passamos a enxergar a grandeza do Senhor e reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós passamos a enxergar o que antes não víamos. Nós passamos a enxergar detalhes que antes passavam desapercebidos. Este é um encontro que gera quebrantamento. Diante da glória e da majestade, da santidade de Deus, Isaías imediatamente se sente indigno, se sente pecador, se sente tão fraco e ele diz: estou perdido, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse encontro, ele não apenas revelou a glória de Deus, mas também expôs a condição pecaminosa e frágil do profeta, igual à nossa. Frágil, pecaminosa, vergonhosa, antes de termos um encontro real com o nosso Mestre, o nosso Salvador. E então, todo verdadeiro encontro com Deus nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento, porque ali nós percebemos nossa limitação diante da santidade do Senhor. Reconhecemos quem Ele é e reconhecemos quem nós somos. É um encontro que purifica. Ao reconhecer sua condição de pecador, de um homem sujo, perdido, Isaías se abre para Deus e ali ele recebe a purificação necessária e oportuna para a realização e o exercício do seu ministério. Um dos serafins toca os seus lábios com uma brasa viva do altar e declara: sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Oh, aleluia! Esse ato simboliza a obra redentora de Deus, através de Jesus Cristo, que purifica, salva, perdoa todos aqueles que se rendem a Ele. Deus não apenas revela o nosso pecado, mas também nos oferece o perdão e a restauração. Ali acontece um encontro que promove engajamento. Depois de ser purificado, Isaías ouve a voz do Senhor: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E então, se sentindo limpo, imediatamente ele responde: aqui estou, envia-me a mim.
Um encontro com Deus transforma Isaías de um homem quebrantado em um profeta disposto a servir, ousado, corajoso, sabendo que ele pode anunciar a palavra de Deus. E do mesmo modo, quando eu e você experimentamos a graça e o perdão de Deus, nossa resposta natural é o comprometimento com a sua obra. Deus multiplica em nós dons e habilidades. Deus nos limpa por dentro e por fora. Deus faz uma transformação geral em nós para que nós possamos passar a ter valor em Deus, para ser vasos de honra com Deus, para ser instrumento de honra para Deus. Isaías foi encontrado por Deus e isso foi um divisor de águas na vida dele. Ele teve a sua visão transformada, foi levado ao quebrantamento, recebeu purificação e por fim ele foi chamado ao engajamento na missão que é de Deus. Da mesma maneira, um encontro verdadeiro com o Senhor deve impactar profundamente as nossas vidas, levando-nos a uma relação muito mais profunda com Ele. Um compromisso de servi-lo com integridade, disposição, comprometimento, ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Hoje, você está disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? A experiência de Isaías, ela é tremendamente maravilhosa. Ele vê a glória de Deus, ele reconhece sua condição e então ele é purificado do seu pecado. E depois de tudo isso, ele ouve a voz de Deus lhe perguntando: Isaías, meu querido, a quem enviarei e quem irá por nós? O que eu observo aqui é que Deus preparou esse profeta Isaías para ser um vaso de honra usado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nos prepara antes de nos enviar. Diante do apelo do Senhor, Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de ir para falar aos que o rodeavam sobre a mensagem de Deus, Isaías foi purificado, confessou seus pecados, submeteu-se ao controle de Deus, a purificação e a transformação que Deus queria fazer na sua vida. Então, meus amados, que neste momento, eu e você possamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, faz-me sentir a tua presença, como fizeste com Isaías, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua transformação, eu preciso do teu toque em minha vida. Me purifica dos meus pecados. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Hoje o convite é o mesmo, meus amados. O convite é o mesmo. Pare de estar pensando em ficar pronto, qualificado. Apenas diga sim. A questão não é se Deus está chamando, porque Ele está chamando. A questão é: você vai permitir que Ele te purifique para que você possa responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A frase eis-me aqui, Senhor, é uma expressão de prontidão, submissão, disponibilidade total à vontade de Deus. Essa resposta, eis-me aqui, é mais do que uma resposta verbal, representa uma postura de prontidão, de entrega, de total confiança para servir ao Senhor. Como nós podemos ver que Isaías fez, tantos homens de Deus fizeram.
Aqui nós vemos que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem um chamado precioso para cada um de nós. Deus nos chama, Deus quer estar conosco, Deus quer muitas vezes trabalhar na nossa vida. Nós sabemos que para isso nós precisamos ser preparados. Nós precisamos escolher ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra dia após dia para produzir fé em nossos corações. É preciso haver uma transformação real da nossa mente, da nossa conduta. Oh, amados, nós precisamos ter uma fé efervescente, que não se dissolve, que não se abala. E é isso que Deus quer ver nas nossas vidas. Deus quer ver onde está o nosso coração. Deus quer ver uma atitude de prontidão, de submissão, de comprometimento com Ele. Ele quer ver até aonde nós iremos por Ele.